Amém. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um culto a Deus, para a honra e glória de Deus. Estamos aqui reunidos para cultuar o teu santo nome, para ouvir a sua palavra e para termos comunhão uns com os outros. Hoje, domingo de ceia, nós nos lembramos, é um memorial do sacrifício que Cristo fez por nós, ali na cruz do Calvário, entregando o seu corpo, derramando seu sangue, e nós, para a remissão dos nossos pecados. Vamos iniciar o nosso culto. Peço que os irmãos fiquem de pé, vamos orar a Deus, e assim iniciarmos o nosso culto. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em tua presença, para glorificar o teu santo nome, para te exaltar, para cultuar ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, o entendimento que vem do alto, para aprendermos mais da tua palavra. Nós te pedimos também, ó Deus, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abençoa cada um que está aqui presente, abençoa também aqueles que porventura estejam assistindo através das redes sociais. Abençoa aqueles que não puderam comparecer, e que o Senhor esteja sempre, ó Deus, na direção das nossas vidas, dos nossos passos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor, vamos glorificar ao nome do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Como é bom descansar nos braços do Senhor. Ainda que sobrevenham as tempestades, as dificuldades, os desafios, mas podemos confiar nos braços daquele que nos criou, que nos ama, que nos resgatou da morte. Deus é bom. Meus queridos, hoje o título da ministração do pastor, que o pastor Rafael vai trazer logo mais, por si só é impactante. A loucura da cruz. Loucura da cruz. Se nós formos levar ao pé da letra, o que é loucura? Loucura é algo sem sentido? Loucura é algo sem nexo? Loucura é algo sem pé nem cabeça? Loucura, podemos dizer que é algo sem propósito, um devaneio? Sim, certamente sim. É uma resposta afirmativa para todas essas alternativas. Porém, com relação à cruz de Cristo e ao que ela representa, essa afirmação só faz sentido para aqueles que não creem. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não representa nada para aqueles que desprezam a Deus. É loucura porque não faz sentido na vida daquele que não crê no Senhor. Agora eu pergunto, e para nós? E para os que creem, faz sentido? A cruz de Cristo é loucura ou não? Bem, para não entrar muito no mérito da ministração do pastor, eu quero me ater somente na questão do que é loucura, o que é verdadeiramente uma coisa louca. E para ilustrar essa breve introdução, eu gostaria que os irmãos abrissem numa passagem muito conhecida, uma passagem rápida, que está no livro de Gênesis, capítulo 11. E eu gostaria de ser rápido hoje. Temos ceia, temos a ministração do pastor Rafael, e são poucos versículos. Gênesis capítulo 11 fala a respeito da Torre de Babel. Um tema bem conhecido, mas é importante, antes de nós lermos esse texto, nós relembrarmos o pano de fundo, o contexto. Esse texto diz respeito à geração pós-diluviana, onde, após as águas do dilúvio baixarem, Noé e seus filhos desembarcam, e Deus abençoa Noé e seus filhos e firma uma nova aliança com eles, ali no capítulo 9 desse mesmo livro. E ao passo que ele abençoa e firma essa nova aliança, ele dá uma ordem expressa, ele determina uma ordem expressa para aquelas pessoas. No versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis, diz assim: E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhe disse: Sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra. No versículo 7 desse mesmo capítulo, ele dá ênfase ainda nessa ordenança. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. No capítulo 10, tem uma relação dos descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, com destaque para Nimrod. Eu não vou entrar muito a fundo, para a gente ganhar tempo. E então nós chegamos aqui
No capítulo 11 do livro de Gênesis, nós vimos aqui que a geração pós-dilúvio, ela tinha uma missão a cumprir. Ela tinha uma ordem estabelecida por Deus. Quem foi que estabeleceu essa aliança? Foi Deus ou foi o homem? Foi Deus. Isso é importante para a gente entender essa passagem. Então, chegando aqui no capítulo 11, nós vamos ler somente até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso, o nome dela é chamada Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali, o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. É uma passagem muito conhecida, nós já conhecemos essa história, mas ela ilustra bem a loucura do que é afrontar a Deus. No primeiro versículo e no segundo versículo, nós podemos perceber que aquele povo, eles tinham uma unidade, não somente na língua e na fala, mas eles tiveram uma unidade rebelde contra o que Deus havia estabelecido. Eles tiveram uma unidade de pensamento e uma unidade de visão de mundo à parte de Deus. Diz aqui na palavra de Deus que eles estavam viajando e encontraram uma planície, creio eu, que ali deveria ser um local agradável, e eles cometeram uma loucura. Percebam que não muito tempo depois, a narrativa aqui da geração pós-diluviana, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles já se ajuntam, eles se agrupam, eles tomam uma decisão à parte de Deus e comete uma loucura. Por que uma loucura? Porque eles tinham uma ordem expressa de Deus. Porque eles se juntaram contra uma ordem de que Deus havia estabelecido. No versículo 1 do capítulo 9, nós vimos muito claro que Deus dá uma ordenança para eles, abençoa e dá uma ordenança para eles multiplicarem, serem frutíferos, para eles povoarem abundantemente a terra e se multiplicar. Agora, de uma forma rebelde, de uma forma egoísta e soberba, eles cometem a loucura de estabelecer as suas moradias e as suas habitações naquela planície. Aqui a gente já começa a entender certas coisas. Que unidade fora do propósito de Deus não vai dar certo. Eles estavam unidos, mas estavam unidos fora do propósito de Deus. E isso vai lhe custar alguma coisa. E para a gente não demorar muito, segue a leitura. No versículo 3, diz que eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. Eu creio que naquela planície que eles se estabeleceram, ou não havia pedras suficientes para eles fazerem os empreendimentos que eles queriam, ou não havia pedras. De uma forma
de que eles, unidos em um propósito rebelde, eles usam do conhecimento. Hoje nós poderíamos dizer que eles usam da tecnologia e da ciência para se opor aos desígnios de Deus. Nada novo, né? Hoje os homens querem utilizar do conhecimento humano e do esforço humano para não depender de Deus, para andar conforme os seus desejos humanistas, a parte dos planos de Deus, cometendo assim uma loucura. A história e os relatos bíblicos mostram que toda vida que o homem age com loucura por não respeitar e não obedecer o que Deus estabeleceu, as coisas vão de mal a pior. A decadência da humanidade começou dessa forma, no Jardim do Éden. E aqui, Deus dá uma segunda chance e aqueles homens de pronto cometem a loucura de por si só, sem consultar a Deus, eles se estabelecem naquela planície. E segue o relato no versículo 4, nesse versículo aqui é importante, é chave, para a gente observar a loucura que é estar longe dos propósitos de Deus. Aqui mostra muito claramente os objetivos daquelas pessoas, em querer estabelecer uma cidade, estabelecer uma torre, para que eles pudessem ficar no mesmo lugar. Diz assim o verso 4, e eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo possa alcançar o céu. É lógico que eles sabiam que eles não conseguiriam fazer um empreendimento que alcançasse verdadeiramente, literalmente o céu. O que quer dizer aqui é que eles queriam construir algo gigantesco, o mais alto possível que eles conseguissem, para arrumar um destaque, fama orgulhosa e status de um estabelecimento, de domínio sobre as outras, sobre as pessoas e sobre eles mesmos. Então, eles dizem, vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo possa alcançar o céu e façamos para nós um nome. O que é fazer para nós um nome? Eles queriam fama e soberania mundial. Eles queriam orgulho, eles estavam orgulhosos deles mesmos. E tudo isso a parte de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus. E eles queriam usurpar isso através de esforços humanos. É ou não é uma loucura? E assim eles fizeram. Façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Hoje a gente ouve muito falar de uma nova ordem mundial. Isso não é de agora. A ordem naquela ocasião era a ordem de Deus para que eles crescessem, multiplicassem e glorificassem a Deus. E a ordem mundial que eles estavam querendo estabelecer era baseado no nome deles, na fama e no orgulho deles. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Percebem a loucura do homem? Percebem o que é o homem afastado dos desígnios de Deus? Aqui no verso 5, entra em cena o Senhor. Percebe que até agora o nome do Senhor não tinha sido citado. Mas agora aqui no versículo 5 diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Olha que coisa, digamos assim, irônica. Os homens queriam construir um monumento que alcançasse o topo dos céus, e a palavra de Deus diz que Deus, ele teve que descer. De forma ilustrativa, aquela torre, empreendimento que eles queriam tanto se orgulhar, para Deus não significava nada. Era uma coisa irrisória diante do seu poder. Olha a loucura que o homem pode chegar
a achar que pode alcançar o topo dos céus através de esforço humano. E a palavra de Deus mostra que Deus é quem toma as rédeas de tudo, e Ele é quem desce até onde está aqueles homens que cometem tal loucura. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Os filhos dos homens. O ser humano não passa nada além do que isso. É um filho de homem. E é interessante que esse mesmo termo foi usado, muito usado por Cristo. Ele mesmo se identificava, o filho do homem. Mas nesse sentido aqui, os filhos dos homens, eles não passavam de homens naturais. Que não têm o poder de, através do esforço próprio, de deliberação própria, tomar a rédea do governo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Deus continua no controle e na soberania de todas as coisas. É loucura tentar ir contra essas verdades. Mas os homens, dia após dia, têm tentado tomar as rédeas e cometem loucuras. Segue o relato dizendo assim, no versículo 6, o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginavam fazer. Esse versículo é bem importante a gente entender, porque muitas pessoas entendem esse versículo como que Deus estivesse com medo dos homens realmente tomar o poder, dos homens realmente chegar até Deus, destronar, tomar a caneta da sua mão e estabelecer a sua própria vontade. Não é isso que esse versículo está dizendo. Aqui está dizendo, como o pastor Rafael gosta de citar, que Deus, ele toma a frente e freia a maldade dos homens. Porque se Deus não freia a maldade dos homens, eles chegam ao fundo do poço. Eles chegam no ápice da maldade. E Deus, na misericórdia, ele freia aqueles homens. Porque o homem sem freio, né, pastor, como o pastor diz, é ladeira abaixo. É de mal a pior. O espiral de decadência termina em morte e fogo eterno. E Deus intervém. No verso 7, agora também de uma forma bem interessante, Deus fala assim, vamos, desçamos, confundamos. Percebe que quando os homens se juntaram em rebelião, em loucura, em louca rebelião, eles falaram dessa mesma forma, eles disseram uns aos outros, vamos, façamos, edifiquemos. Agora quem está falando é Deus. E aqui a gente pode ver um indício, algo que aponta para a trindade de Deus. E ele fala, vamos, desçamos e confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Como Deus age de maneira perfeita, né, irmãos? Veja que ele não toma nenhuma atitude miraculosa, espalhafatosa, ele não faz nada assim que extraordinariamente para impedir, ele não destrói aquela torre com uma bola de fogo, nada disso acontece. Ele só muda a linguagem daqueles homens. Deus é perfeito. Muitas vezes, Ele age em nossas vidas e nós não percebemos, mas Ele sempre está agindo. Da forma dEle, da maneira perfeita dEle. E aqui Ele intervém dessa maneira. Ele vê que aqueles homens estão cada vez mais dispostos a cometer cada dia mais loucuras, e Ele intervém e mostra para todas aquelas pessoas, e mostra para a gente hoje, que quem governa é Ele. Que quem estabelece todas as coisas é Ele. E o verso 8 e 9 é o desfecho dessa passagem, mostra isso. A soberania de Deus, o agir de Deus. O confundir daquelas línguas
resulta naquilo que Deus já havia estabelecido. Que os homens loucos quiseram distorcer, quiseram desfazer o que Deus já havia estabelecido. Então, diz assim no verso 9, para a gente já encerrar, por isso o nome dela é chamado Babel, que é consenso entre os teólogos estudiosos, que significa confusão. Como diz aqui, o nome dela é chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. É loucura deixar de buscar a verdade de Deus. É loucura deixar de cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. E o resultado é confusão. O resultado é derrota. O resultado é ladeira abaixo. O resultado é fogo eterno. A consequência do pecado é a morte, morte eterna. Então que a gente busque sempre estar na presença do Senhor. Que nós possamos cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, pedir o fortalecimento de Deus na nossa vida, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso amor pelas coisas de Deus, e que a gente entenda que loucura, na verdade, é tentar agir contra a vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos buscar a verdade de Deus, que nós possamos andar conforme o que Deus estabeleceu. Amém? Eu quero convidar a equipe de louvor, em seguida o pastor Júnior, poder orar pelo prele toda noite, o pastor Rafael, que Deus abençoe. Meus irmãos, graça e paz. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, o som de glória, ecoa em nosso coração, do grão que faz a vida irromper, o esplendor do invisível faz nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com som de glória irá romper na escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele
nossa vida só por Ele, a Ele a honra, glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele, a Ele a honra, glória e o louvor. Que o reino seja em nós e a nossa vida só por Ele, diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Agradecemos a oportunidade. Amém, igreja, glória a Deus. É graça do começo ao fim, meu irmão. Feche os seus olhos, vamos orar pelo preletor dessa noite. Pai Santo e Eterno Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo amor e pela graça, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, está falando conosco, como o Senhor tem falado desde o início, através da reflexão que o irmão trouxe, do louvor. Que o Senhor venha usar a instrumentalidade do teu servo, Senhor Deus, para falar com a tua igreja. Que o Senhor venha preparar o nosso coração para que ele venha, Senhor Deus, receber a tua palavra como semente, Senhor Deus, e ela venha crescer e se multiplicar, para que possamos de fato dar fruto, Pai, fruto de vida. Pai Santo e Eterno Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos instruir através da vida do pastor Marconel, do pastor Rafael, Senhor Deus. É o que te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Para mim é sempre um prazer, uma honra estarmos juntos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, né? E desde já eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, agradecer a presença daqueles que estão e irão nos ouvir posteriormente através das redes sociais, né? Desejar a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, aos irmãos aqui, feliz Dia dos Pais, né? Hoje é o Dia dos Pais, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E hoje nós estamos aqui para falar do verdadeiro Pai, né? Da honra e glória ao nosso único e verdadeiro e perfeito Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E sem demora, e ainda mais gratificante ainda, de estarmos no dia da nossa ceia, né? O dia que nós celebramos a volta, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte novamente, né? E para isso é um prazer grandioso nós estarmos juntos como corpo de Cristo, fazemos parte desse corpo, dessa igreja. Sem demora, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ali no capítulo 1, daremos continuidade às pregações expositivas que temos feito ao longo, né, dos domingos. Finalizamos há pouco tempo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E agora vamos iniciar, já iniciamos na verdade, vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na última pregação, demos uma introdução sobre esta carta. Falamos a respeito do significado desta carta, da data desta carta, da autoria desta carta, dos assuntos pertinentes a essa carta. Vimos que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma das cartas que é considerada a mais atual, no sentido de que a igreja ela se encaixa de maneira quase que perfeita dentro das narrativas e dos problemas que a igreja de Corinto tinha, né? São problemas que Paulo teve que lidar e que são problemas atuais também. E demos uma introdução falando
sobre ali a primeira abordagem de Paulo, né? O início da carta, como ele sempre faz, e a gratidão que ele tem por Deus, e mostrando ali a confirmação deste Deus através da palavra dele. E hoje nós leremos dos versículos 10 ao 18. Dessa vez vai ser um pouco diferente, né? Nós lemos sempre termina num versículo e depois vamos ler o próximo, né? E hoje nós leremos do 10 ao 18. Na próxima vez nós leremos do 18 para frente também, porque o 18 é importante nos dois contextos, tanto dessa pregação quanto da próxima. E o contexto da pregação de hoje é a loucura da cruz, né? A loucura da cruz de Cristo. E o irmão Frank, ele trouxe uma introdução aqui que a gente poderia finalizar de fato por conta da explanação a respeito da loucura. E é de fato isso, irmãos. A loucura de um povo pecador, de um povo incrédulo, tentando usurpar a soberania de Deus, tentando usurpar a vontade de Deus, tentando usurpar os decretos infindáveis e perfeitos de Deus. E tudo isso só demonstra que esta pessoa que tenta, que busca, que almeja usurpar, ela encontra na cruz de Cristo uma loucura. E o irmão Franklin trouxe isso de maneira muito veemente, né? Deus abençoe a vida do irmão. Mas hoje nós veremos no contexto da carta de Coríntios. O contexto os irmãos já sabem. A igreja está passando por um problema sério. E não só um, mas vários problemas. E falamos na última pregação a respeito desses problemas. Divisões, imoralidades sexuais, problemas com o casamento, problemas com disseções entre pessoas, discussões entre pessoas da igreja, problemas com o culto a Deus, não sabiam como cultuar a Deus. Interessante que hoje na ceia leremos Coríntios, que é justamente um dos problemas. Eles tinham problemas até na ceia, né? Um problema com a espiritualidade, que eles não tinham o entendimento perfeito da espiritualidade. Problemas com a ressurreição de Cristo. Então, é uma igreja de fato que estava cheia de problemas que deveriam ser solucionados através da palavra de Deus. E sabemos que essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Ele foi pastor dessa igreja há 18 meses. Então, é uma igreja que foi sim fundamentada de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, mas que de fato ela se desviou, e por isso que nós chamamos de uma igreja atual, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 10 diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja divisão entre vós, antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. Pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora digo isto a cada um de vós que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu agradeço a Deus, pois não batizei nenhum de vós, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que em meu próprio nome fosse batizado. E eu batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se eu batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedorias de palavras, mas para que não se faça vã a cruz de Cristo. Versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, irmãos? A pregação do evangelho, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
E aqui, irmãos, Paulo, como eu disse na última pregação em Coríntios, ele começou a não brincar com o povo mais. No início, ele foi calmo, deu graças a Deus, agradeceu aos irmãos, mas agora ele começou a tratar do problema e uma das problemáticas desta igreja. E como eu disse na pregação passada, que são muitas, mas esta aqui parece que em primeiro momento é uma das piores no que se diz respeito às problemáticas dessa igreja. Não estou comparando aqui erros em medidas aqui, claro que não, todos são erros. Mas Paulo resolveu tratar deste primeiro, porque ele achou que uma problemática seríssima, e ele deliberou durante esse problema em 4 capítulos. Então nós vamos ver que de fato isso é um problema. E qual é o problema que Paulo está tratando aqui agora, irmãos, do versículo 10 ao 18? Ele está tratando das divisões. Divisões dentro da igreja. Irmãos, como o irmão Franklin disse, nada é novo. Nada é novo. Quantas divisões nós temos hoje? Divisões que, em primeira instância, parecem plausíveis, visíveis, e outras nem tanto. O que será que de fato está correto? Estar dividido é o correto? Estar em discordância é o correto? Nós vamos ver que a natureza desta divisão aqui, que é o problema. Primeiro ponto que nós temos que lembrar, irmãos, dessa pregação, dessa narrativa de Paulo. A divisão da verdade e do erro não é um problema. Paulo não está dizendo que nós, igreja, nos dividirmos por conta do erro é um problema, não. Ele está dizendo que a problemática dessa divisão é o erro. O povo está se dividindo por conta do erro e não para corrigir o erro, não. E aqui, irmãos, nós vamos ver na essência que a divisão está no partidarismo. As pessoas de Corinto, elas começaram a buscar a quem mais elas se identificavam. Em quem mais elas se baseavam, gostava mais de ouvir. E veja, irmãos, no primeiro momento, na primeira instância, não nos parece um problema. Eu creio que cada um de vocês, irmãos, gostam de ouvir certos pastores, ouvir certas pregações, ouvir certos hinos. E não é um problema você gostar de uma pregação do pastor A mais do que o do pastor B. Não é essa a questão aqui. A problemática aqui está na essência desta divisão. E nada mais justo do que nós entendermos do contexto. Por que das divisões? Por que Paulo começa assim? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Por que Paulo começa o versículo 10 suplicando aos irmãos? E aqui, irmãos, não é um pedido, não é encarecidamente, irmãos, por favor. Não, ele suplica. E aqui ele chama Jesus Cristo como testemunha da sua súplica. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é algo muito sério. Que dizeis todos uma mesma coisa. Pastor, mas é tão difícil dizermos todos uma mesma coisa. Isso quer dizer então que todas as igrejas têm que ter todo o mesmo pensamento? Esse não é o contexto aqui. É justamente isso. Muitas pessoas pegam esse texto e tentam linkar a divisão de teologia, por exemplo. Teologicamente, coisas que não são essenciais, são secundárias. Coisas que não são essenciais no quesito da salvação, em Cristo Jesus, secundárias. Que é o que está acontecendo aqui. Eles estão se dividindo não porque estão zelando pela verdade. Não. Eles não estão se separando das pessoas que estão errando. Pelo contrário. Nós vamos ver que na igreja de Corintos, ao invés de eles se separarem de quem errava, eles estavam se separando de quem eles não gostavam. Veja, tem dentro da igreja imoralidade sexual, um filho que é casado, que está junto com a madrasta. E eles, ao invés de expulsar esses aqui, não. Entre expulsar estes, eles preferem se dividir daqueles
por conta da escolha de quem eles mais se identificam. Veja que são as coisas secundárias que eles estão se dividindo aqui. E é o que Paulo está tratando. Divisões naquilo que não é essencial. E naquilo que não é essencial, nós temos que ser unidos. Unidos. Unidos no essencial. E no que não é essencial, nós temos que trazer a verdade. Trazer à tona o conhecimento. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que falem todos uma mesma coisa. E esse todos uma mesma coisa aqui é em que sentido? Do partidarismo. Para nós entendermos. Em Corintos era muito comum, irmãos, naquela época, estava em alta o colégio filosófico. Então, da mesma forma que hoje as pessoas gostam de futebol, estou trazendo algo comum, gostam de futebol, gostam de esportes, gostam de outras coisas. Naquela época, o que trazia o movimento era os debates filosóficos. E nesses debates filosóficos existiam pessoas que tinham aptidões para falar, que eram chamados os sofistas. Esses sofistas, eles tinham uma metodologia de falar que trazia as pessoas para si, entonando o foco em si, levando as pessoas a entenderem e compreenderem de acordo com a sua lógica. Por isso que se chama sofismo. Eles geravam um raciocínio dentro da sua perspectiva e pela forma que eles colocavam esses raciocínios, as pessoas começavam a buscar aquilo. Não, aquele fala melhor. Não, aquele é melhor. Não, a lógica daquele é melhor. Então, os coríntios, eles gostavam muito desta perspectiva de pessoas que sabiam falar melhor, que sabiam colocar suas ideias melhor, pela lógica, pela capacidade humana. E além dos sofistas usarem o raciocínio de maneira rápida e eloquente, eles usavam um princípio da fala que nós chamamos de retórica. Que é o quê? O uso da entonação, o uso dos gestos, dos trejeitos, de como se arrumar, do local, vai ficar mais escurinho, aqui vai ter uma musicazinha, aqui a gente diminui a luz, e agora eu vou falar assim, assado, ao ponto de que no mesmo momento ele estava fazendo você rir, daqui a pouco ele fazia você chorar. Da forma da entonação, da retórica. Justamente, minha irmã, do teatro. Eles usavam desta forma, para trazer as pessoas para si. E Corintos, os cristãos de Corintos, eles nasceram neste contexto. Por isso que eles começaram agora, dentro da igreja, a buscar para si pessoas que se equiparassem aos sofistas, que se equiparassem ao conhecimento que eles tinham naquela época, trazendo para si o quê? O partidarismo. Paulo, irmãos, ele não está tratando aqui de uma maneira errada, por quê? Porque ele sabe para a igreja que ele está escrevendo. Ele viu o contexto ao qual ele estava. E aqui agora ele vira para esse povo e diz, irmãos, eu rogo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falemos todos uma mesma coisa. E aqui, uma mesma coisa é em quem a igreja está fundamentada. É princípio institucional. É o principal. É o fundamento. O partidarismo trazia glória para o homem. O partidarismo trazia a imagem de que era falado para o homem. Trazia o objeto para o homem. Quando eles começam a se dividir, buscando em pessoas, eles tiram a glória de Cristo, colocam Cristo em escanteio e começam a trazer para o homem. Então ele diz, irmãos, eu rogo, suplico a vocês, falemos uma mesma coisa. Aí ele diz, que não haja divisão entre vós. Não haja divisão. Vocês estão se dividindo de maneira errada. A divisão do cristão, ela tem que ser do erro. O cristão tem que se apartar do erro, das concupiscências, de tudo que vai contra a vontade e a verdade de Deus. Mas não, eles estão se dividindo em princípio do próprio coração, buscando nos homens aquilo que eles buscavam na filosofia, partidarismo. E ele diz, falemos uma mesma coisa, é nesse sentido.
Naquela época, vencia quem tinha a melhor lógica, né? O melhor raciocínio, a melhor retórica. Mas na igreja de Cristo, quem vence é quem vive pela verdade. Na igreja de Cristo não é pela capacidade de quem está falando aqui. Não. Não é pelo entendimento humano de quem está aqui. Por mais que sim, necessita que nós busquemos o conhecimento, crescer na graça e no entendimento, mas lembrando que tudo isso vem de Deus. E aqui ele fala, olha, que falemos uma mesma coisa. E essa mesma coisa não é o partidarismo, é a união no essencial. União no essencial. E ele diz, e não haja divisão entre vós, seja perfeitamente unidos, em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Irmãos, eu não estou aqui abrindo brecha para que eu e você rejeitemos o erro. Não é isso. Eu não estou dizendo que você, a partir de agora, assuma todo local que é tido como igreja como verdadeira. Não, não é isso aqui. Eu estou falando que Paulo está trazendo o contexto das divisões, e essas divisões estavam dentro de uma igreja, e essas divisões não eram da verdade e do erro, eram de algo não essencial, que era o quê? Escolha por pessoas. E nisto é o erro. Claro que eu e você não tem como ser unido com uma pessoa que afirma que Jesus não é Deus. Não tem união da igreja de Cristo com uma pessoa que não acredita na ressurreição. Não tem como eu e você ser unido com uma pessoa que afirma que somente não é só Jesus que salva, precisa de outras coisas para ser salvo também. Precisa da sua força, precisa de intercessão de A e de B. Não. A nossa união não é nisso. Nós temos que rejeitar o erro, de fato. Temos que dividir, sim, do erro. Sim, de fato. Mas aqui o problema é que eles estão se dividindo por algo que não é o erro. É pela concupiscência. É como se tivesse briga na igreja. Ah, não, hoje eu não vou para o culto não, porque eu prefiro quando o irmão Frank prega. Entendeu? Ah, não, o irmão Frank está pregando hoje, eu não gosto não. O irmão Frank fala de um jeito diferente. Eu vou lá no dia que o pastor Rafael estiver pregando. Era basicamente isso, a divisão. E Paulo está falando, mas que bagaceira é essa, irmão? Que igreja é essa? Vocês estão fundamentados em Paulo, em Pedro, ou no que é que vocês estão fundamentados? E aí ele entra. No versículo 11 diz assim, pois me tem sido declarado a respeito de vós, irmãos meus, pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Agora ele não fala nem de divisão mais. Ele fala agora que está tendo a briga. Não é nem só divisão. Eles estão divididos, de fato, pelo partidarismo, pelas escolhas, mas esse partidarismo está levando o quê? A briga. A contenda. Isso está levando as pessoas brigarem dentro da igreja. Irmãos, isso é tão comum. Nada de novo. Briga por coisas. É engraçado. A pessoa ela não briga pelas concupiscências do seu coração, mas ela briga por causa que o irmão olhou para ela de rabo de olho. Ela briga pelo disse-me-disse, mas não briga em prol do reino de Deus. É o que Paulo está trazendo. O essencial vocês estão esquecendo. Olha o que ele diz. Agora eu digo a cada um de vós que diz. Ele vai dizer a cada um de vós que diz. Ele está fazendo aquela pergunta retórica, né? Ele diz assim, agora eu digo a cada um de vós que diz, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Agora ele faz essa pergunta a essas pessoas. Veja que o partidarismo aqui estava na pregação, né? Nos pregadores, nos pastores. Ah não, eu gostei mais de Paulo, porque Paulo foi quem fundou a igreja. Paulo fundou a igreja, ficou 18 meses com a gente aqui. Ele é um apóstolo, né, que é conhecedor. E a Bíblia diz, né? A Bíblia vai dizer que Paulo ele era conhecedor das Escrituras e tinha aptidão com as palavras. De fato, Paulo tinha. Aí o outro falou assim, não, Paulo é muito metido. Prefiro Apolo. Apolo veio depois dele, fala bem. Aprendeu com o colegiado lá, né, em Jerusalém. E o outro fala assim, não, mas se ele aprendeu em Jerusalém, eu prefiro Pedro. Pedro... Eu quero ver qual foi o apóstolo que pregou uma pregação e veio 3.000 pessoas.
Pedrão. E os outros falavam assim: rapaz, eu não quero ouvir das vozes dos homens, prefiro da voz de Cristo. Esses eram os piores, que achavam-se superiores em espiritualidade e não se submetiam à autoridade apostólica que Cristo tinha dado aos seus discípulos. E aí Paulo faz uma pergunta: a você que diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E eu sou de Cristo, eu pergunto a você: está Cristo dividido? Paulo faz 3 perguntas. A pergunta, irmãos, que nós temos que ter com pessoas que tentam dissipar o ódio, as divisões dentro das igrejas, no quesito daquilo que não é essencial. Pessoas que têm afastado as pessoas de dentro da igreja por pregar mais o antropocentrismo, dinheiro, do que a palavra. Pessoas que têm buscado mais a si mesmo dentro das igrejas do que o próprio Cristo, gerando divisões. E a pergunta é: está Cristo dividido? Paulo faz essa pergunta simples, irmãos. Aqueles que estavam em Corinto brigando por partidarismo, brigando por preferência de pregador, brigando por preferência de quem fala melhor. A pergunta é: está Cristo dividido? Paulo, Apolo, Pedro falava em nome de quem? De Cristo. Mas os bobões, desculpe o termo, estão brigando por homens. As pessoas têm valorizado mais os homens. É aquilo que nós chamamos de idolatria. É uma palavra muito forte para esse termo, mas é isso mesmo. Eles estavam idolatrando pessoas pela forma de falar. Irmãos, não é diferente hoje. Pessoas que têm líderes como quase ídolos. Reverenciam esses líderes acima da palavra quase. Esquecendo do que a palavra de Deus diz. Se o líder disser, ele não precisa olhar a Bíblia não, porque aquilo ali é lei. Lembre-se disso, irmãos. Isso é um problema. Lembra que Paulo falou aos bereanos? Tudo que eu disser aqui, procurem lá. Meditem lá. E os bereanos fizeram, não foi? É justamente o que nós temos que fazer. É colocar a autoridade em quem tem. Na palavra de Deus. Em Cristo Jesus. E ele diz: está Cristo dividido? A pergunta que nós temos que fazer para a igreja de hoje, irmãos, que vive com brigas bobas, ínfimas, discussões entre irmãos, pessoas que discutem pelo próprio ego, pela própria ganância, pelo próprio entendimento, pessoas que acham que o seu raciocínio está acima da palavra de Deus, pessoas que acham que a lógica humana pode conceber a magnitude da mente de Deus. E assim vão criando e criando entre si divisões. Está Cristo dividido? E mais uma vez eu afirmo, eu não estou dizendo que você tem que se unir com aqueles que dizem que Cristo não morreu por nós. Não estou dizendo que você não tem que se unir com aqueles que dizem que Cristo não é suficiente, com aqueles que não aceitam a ressurreição de Cristo, com aqueles que não aceitam a divindade de Cristo, porque isso é inegociável. De fato, nós somos cristãos e entendemos a base que nós temos que ter do cristianismo. E aqui, irmãos, é o erro de muitos. Porque para os coríntios, pela filosofia, eles achavam que a forma, a expressividade, a prática era melhor do que o intelecto. E eles tentavam deslocar um do outro ali. Ou tinha muito intelecto, ou tinha muita prática. E nós sabemos que no cristianismo, a nossa fé é racional. Ela é prática? É, mas ela tem princípios. Esses princípios estão na palavra. Nós temos que praticar a verdade, mas essa verdade ela não é a verdade que eu e você tem como nossa. Não é o que eu e você acha que é o cristianismo. Ela tem um princípio, e a Bíblia, a palavra de Deus. E é justamente o que Paulo está dizendo. Vocês estão trazendo homens, pastores como preferidos para si, mas vocês estão esquecendo que eles todos servem ao mesmo Senhor. Está Cristo dividido?
Será que esses pastores que vocês estão chamando aí, dizendo que seguem a eles apoiam este conhecimento? E é justamente isso que nós temos que botar no nosso coração. Está Cristo dividido? Será que nós estamos, de fato, vivendo o cristianismo verdadeiro? Ou estamos vivendo divisões? Partidarismo. Lembre-se, irmãos, não é errado você gostar de pessoas, ouvir pessoas, né, ser orientado. Eu gosto. Eu, por exemplo, quando eu estou estudando para pregar, eu ouço vários pastores. Pastores brasileiros, pastores de outros lugares, não é? Mas eu tenho essas pregações, a palavra, a Bíblia, na verdade as pregações dos homens, dessas pessoas, para uma espécie de orientação. Mas eu não tenho eles como única e verdadeira fonte e não ouvir o outro. Era o que eles faziam o quê? Eu vou ouvir Paulo, mas não vou ouvir Pedro. Eu vou ouvir Pedro, mas não vou ouvir Apolo. Aqui não é esse sentido. É entender que todos estão no mesmo sentido, que é Cristo. E ele diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Veja aí, irmãos. Será que quem você idolatra, quem você tem como líder, quem você tem como guru espiritual, que você tem como aquela autoridade espiritual, que você chama de pai, foi ele que morreu por você? Foi ele que foi crucificado em seu lugar? Nós estamos aqui hoje para celebrar a ceia. Celebrar a morte de quem? De Paulo? De Pedro? De Apolo? De Agostinho de Hipona? De Lutero? De Armínio? De Calvino? Não, nós estamos celebrando aqui a morte do nosso Senhor até que Ele venha. E é o que Paulo está dizendo. Está Cristo dividido, vocês estão brigando por coisas ínfimas. Ao invés de estar preocupado com o erro dentro. A heresia, a promiscuidade. Vocês estão buscando o ínfimo, ao invés de resolver o problema realmente. E é o que a igreja atual vive, irmãos. A igreja atual vive nesse contexto. Olhando para fora e tentando externalizar uma santidade com divisões por contas que não são essenciais. E dentro está a própria corrupção. E ele fala, por exemplo, foi Paulo, por acaso, crucificado por vós? E ele diz, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ele usa 3 princípios, né? Ele usa 3 princípios aí. A divisão, a cruz e o batismo. Ele fala, foi Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Cristo Jesus está dividido? Paulo está crucificado ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Em que sentido, irmãos? É interessante isso, né? É a primeira vez que eu vejo um pastor dando graças a Deus porque não batizou ninguém. É Paulo. Por que ele está falando isso, irmão? Paulo está feliz porque não batizou ninguém? Não é isso, não. Nós sabemos que quanto mais pessoas se batizam, eles externalizam publicamente que servem a Cristo. Era para se acontecer isso. Era para isso acontecer. Mas Paulo ele está falando para uma igreja que ele conhece. Imagine-se, irmãos, se Paulo batizasse todos da igreja de Corinto. Como é que Corinto estaria? Se eles, sem que Paulo batizasse muitas pessoas, Paulo batizou alguns, mas sem que Paulo tivesse batizado muitos, já começou o partidarismo? Pedro, por exemplo, nem tinha ido batizar ninguém lá. Apolo era somente o pastor. E ele já estava com esse partidarismo. Imagine se Paulo chega, funda a igreja e batiza todo mundo. Eles iam ter Paulo como um Deus. Porque era da índole daquele povo de Corinto. Ter as pessoas como deuses para si. Uma quase idolatria humana. Irmãos, e é tão atual como o Jornal de Amanhã. É o que acontece. Pessoas que têm os pastores, os líderes, como deuses. Como o centro da verdade. E aí se dividem. E esquecem que o centro é a palavra de Deus. E é nisso que nós temos que ser unidos. Falarmos todos uma mesma voz, que é o quê? A verdade de Cristo. Unidos em um propósito, que é o quê? Cristo crucificado. Cristo ressuscitado, que nos glorificará. E ele diz, está Cristo dividido? Claro que não. Paulo foi crucificado por vós? Claro que não. Vocês foram batizados por Paulo e ele entra. Eu agradeço a Deus porque não batizei nenhum de vós, senão Crispo e Gaio. Para que ninguém diga que em meu próprio nome foi batizado. Está vendo aí, irmão? Olha a preocupação de Paulo. Paulo sabia com quem estava lidando.
Quando ele fala dessa divisão e ele coloca em primeiro lugar, ele sabe que aquele povo de Corinto eles tinham uma tendência de idolatrar homem. Pelo conhecimento, pela oratória. Ele diz, eu batizei também a família de Estéfanas, né? Além desses, eu não sei se batizei algum outro. A preocupação dele está aqui, em de não deixar externo que ele outorgou para si a propriedade da igreja. Porque ele sim fundou a igreja, ele sim ensinou por 18 meses, ele sim esteve ali, mas a vontade é de Cristo, a palavra é de Cristo, a verdade é de Cristo, a igreja é de Cristo. Ele deu graças a Deus por não ter batizado tantas pessoas. Eu batizei Cristo, batizei Gaia, batizei a família de Estéfanas. Alguns, talvez eu não sei se eu batizei alguns outros, mas que ninguém ortogue que eu batizei no meu próprio nome. A divisão está pautada nisso, irmãos. Em pessoas fazendo da igreja como se fosse propriedade. Cristão fazendo de pastor como se fosse o próprio Cristo. E ele diz, eu rogo, irmãos, eu rogo encarecidamente, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falemos a mesma coisa. É Jesus que é o princípio. Ele que é a base. Ele que é a verdade. Eu rogo, irmãos, para que nós sejamos unidos. E essa unidade aqui é a unidade na verdade. Não é... Veja, irmãos, cuidado quando você ler esse texto, achar que esta unidade é o universalismo ou o ecumenismo. Não é. Ecumenismo é simplesmente uma das artimanhas que Satanás está usando para trazer aquilo que nós já sabemos que virá. Não tem como eu e você unir-se ao mesmo tempo, verdade e mentira. Não, não é isso que nós estamos falando aqui. A união aqui tem que estar na mesma voz. Por isso que ele usa, falemos a mesma coisa. E que não haja divisões entre vós antes perfeitamente unidos. Unidos em quê? Em Cristo, na verdade. Não tem como eu e você unir com aquele que acha que a guarda de dias especiais é melhor do que Cristo. Não tem como eu e você se unir àqueles que dizem que Cristo não é Deus. Não tem como eu e você se unir àqueles que dizem que Cristo não é suficiente. Não tem como se unir. Aqueles que dizem que Cristo não ressuscitou. Aqueles que dizem que não haverá céu e inferno. Não tem como nos unir. Não há união nisso. A idolatria, ao pecado, não há união. A nossa união tem que estar na mesma voz, que é o quê? Cristo e este Cristo crucificado. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Agora, o problema da igreja, como essa igreja aqui, é que quando eles vão confrontar, o confronto dentro das igrejas, elas estão sendo com princípios naturais humanos, ao invés de confrontarem o pecado, o erro, zelarem pela palavra de Deus. E é o que está acontecendo em Corinto. Eles estão buscando para si mestres. Tem alguma coisa parecida com os nossos dias? Trazendo para si mestres que falam aquilo que apraz. Falam como eles querem. Por mais que aqui é Paulo, Pedro e Apolo, mas eles estão buscando características naturais do homem para trazer para si um partidarismo. E ele está dizendo, não é isso. Nós estamos unidos com o mesmo propósito, que é Cristo. Cristo não está dividido. Não foi Paulo que foi crucificado por vós, e vocês não foram batizados no nome de Paulo. É sempre Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o mantenedor. E ele é o cumprimento da igreja. Não é? E ele diz, no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedorias de palavras, para que se não faça vã a cruz de Cristo. Olha que interessante, irmãos. Quando nós lemos esse versículo 17, sem aquela explicação que eu dei de Coríntios, fica meio subjetivo o texto. Por que Paulo falou que ele foi pregar o evangelho não com sabedoria de palavras? Para que não se tornasse vã a cruz de Cristo. Não tem como tornar vã a cruz de Cristo, isso é fato. A cruz de Cristo ela é real e ela é palpável, ela é prática. Ela é literal. Mas por que Paulo está usando que ele não veio falar com sabedoria de palavra? Foi porque eu disse aos irmãos agora há pouco. Os coríntios, eles estavam buscando quem falava de maneira mais sábia, que tinha uma lógica melhor, uma retórica melhor, uma eloquência melhor. Vamos baixar a luz aqui, vamos botar um fundo musical, vamos colocar uma paredinha aqui diferente, para trazer o público para si. Mas a palavra de Deus não é isso, irmãos.
A genuinidade da palavra é o quê? É você pregá-la e ela vai fazer o efeito que ela vai fazer em quem ela tem que fazer e acabou. Porque quando eu uso de oratória, de psicanálise, quando eu uso de trejeitos e meios de fala, quando eu uso fundos e entonações para tentar trazer emoções, eu estou trazendo foco para mim. Eu não estou trazendo foco para Cristo. Eu estou pegando o Cristo, colocando no banquinho e falando ali, ó, fica aí que agora eu vou pregar. É isso que Paulo está falando. Eu não vim trazer sabedoria de palavra. Eu não vim aqui dizer que eu sou sábio. E olha que a Bíblia diz que ele era sábio. Ele era conhecedor, que ele tinha modos de falar. Mas ele está dizendo, não é este o ponto. Porque eu prefiro negar tudo e viver Cristo, não é o que ele diz? Eu rejeito tudo isso, toda essa sabedoria e vivo Cristo, não é o que ele diz? Ele está dizendo aqui, ó, eu não vim pregar com sabedoria de palavra. O que vocês estão buscando, eloquência, oratória, não é o foco da palavra. O foco da palavra é Cristo. Porque quando vocês buscam isso, vocês tornam vã a cruz de Cristo. Por quê? Porque o foco agora sai de Cristo e vai para o homem. Quantos de nós, irmãos, temos visto isso? Quantos de nós temos visto que as pessoas vão, mas quando elas chegam na igreja, elas quase que esquecem a quem foi buscar e focam no homem. A pessoa abre a palavra, começa a falar da vida, começa a contar testemunhos, canta 40 minutos e fala 5 de palavra, abre Gênesis, como o irmão abriu aqui, e termina em Apocalipse e não diz nada. Cristo não é apresentado, não existe palavra, mas está tudo bonitinho, tem um fundo musical, as pessoas estão, ó, como diz o ditado popular, o jargão, na vibe, né? Ó, viajando. No que? No contexto, no meio. Levanta a mão, toca no irmão do lado, grita. São quase animadores de plateia, irmão. Mas Jesus, ele não é apresentado. E Paulo fala, eu não vim pregar com sabedoria de palavras. Por quê? Porque sabedoria de palavras não é a cruz. A cruz, ela tem efeito em si mesma. Se eu chegar e apresentar Cristo, isto por si só tem efeito. Por quê? Porque não é eu quem convenço. É a própria cruz. É o próprio Cristo. É o Espírito Santo. Eu não vim pregar com sabedoria de palavra, para que não faça-se vã a cruz de Cristo. E aí ele entra no versículo que é o tema dessa noite. Ele diz assim, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. E de fato é, irmãos. Aonde que você chega para uma pessoa que não crê e diz assim, rapaz, eu creio no homem que veio há mais de 2000 anos atrás, foi pobre, não foi avantajado em questões financeiras aí, mas que viveu, andou com uma meia dúzia de pessoas, foi um revolucionário, né? Que é o que as pessoas pensam. Ah não, eu creio no homem que veio há 2000 anos atrás, falou algumas coisas, reivindicou para si que era Deus, e por isso eu creio. É isso que eles escutam, irmãos. Eles escutam justamente isso. Vocês creem num revolucionário? Vocês creem num homem que veio fazer uma baderna no meio de um povo que estava estabilizado? Um homem que era rebelde? Um homem de fato histórico, porque não tem como negar a historicidade de Cristo mais, não tem como negar. A historicidade de Cristo não é negável mais. Mas ele de fato foi histórico, mas como você diz que é divino? Irmãos, como na consciência de quem não tem fé, é concebido isso, irmãos. É por isso que é loucura. É o que o irmão Franco acabou de dizer. Para aqueles que não creem, é loucura. É loucura você falar para uma pessoa que crê que um homem veio, morreu pelo pecado de todos aqueles que nele creem e ressuscitou, está ao lado de Deus. Isso é inconcebível. É loucura. E é o que Paulo está dizendo. Eu não vim aqui mostrar para vocês
falar de maneira sábia, tentando traçar um raciocínio lógico para convencer vocês. É o que Paulo está dizendo. Não adianta nada, você pode ter a melhor oratória, você pode ter a melhor retórica, você pode ter o melhor link, o feeling de raciocínio. Você pode ser o mais rápido possível. Se aquela pessoa que está ali, Deus não pôs nela a fé, o crer, o despertar, ela vai achar isso uma loucura. Porque não é lógica, não é sabedoria humana. É cruz de Cristo. O poder está em Cristo, na cruz, no próprio Deus. Não é sabedoria. Ele diz, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. E ele já traz aqui o termo para os que perecem. Mostrando que, de fato, aqueles que não creem perecem. E o perecer aqui, nós sabemos que não é de todo o contexto natural. O perecer aqui é eterno. É morte eterna. Não é físico. Não é físico. Nós estamos falando aqui de perecer eternamente. A cruz, a pregação da cruz é loucura para aqueles que não creem. E sempre será. E ele diz, mas para nós que somos salvos, é o quê? É poder de Deus. Irmãos, Paulo acabou de separar os homens dos meninos aqui agora. Nós tínhamos falado, né, no culto anterior, sobre a segurança da salvação em Cristo. E aqui ele diz, olha, todos aqueles que são salvos, de fato, entendem a pregação da cruz. Por quê? Porque já foram salvos. A cruz, de fato, é para salvo. A cruz não é para quem não é salvo. Porque para ele é loucura. Para ele não tem serventia cruz. Qual cruz para quê? Se a cruz ela é para a salvação, para que então aqueles que perecem entendem a cruz? Não entendem. É loucura. E ele diz, não adianta ter oratória, não adianta ter retórica, não adianta ter lógica, você pode falar o melhor possível, mas é Cristo que é o centro. Porque a pregação da cruz é loucura para o mundo. Mas para os que são salvos é poder de Deus. Irmãos, eu quero finalizar essa pregação com algumas aplicações práticas. Né, a equipe de louvor, se quiser já se colocar aqui, logo após já cearemos. A primeira aplicação prática é a súplica de Paulo. E eu suplico também aos irmãos. Irmãos, que nós falemos todos uma mesma palavra, uma mesma voz. E essa voz na verdade de Cristo. Que nós sejamos perfeitamente unidos. Unidos em quê? Na verdade. Que nós tenhamos, né, em Cristo de fato. Que nós tenhamos em Cristo de fato a verdade. Como ele diz, eu rogo, irmãos, que digais todas as mesmas coisas, que não haja divisão entre vós, que seja perfeitamente unidos, na mesma mente, o mesmo julgamento. Que nós tenhamos isso como verdade, irmãos. Lembrando, a nossa união é em Cristo para a verdade. Não temos como nos unir ao erro. Aqui não está sendo pregado universalismo nem ecumenismo. Estamos pregando unir-se em verdade. Lembrar, irmãos, que Cristo, ele não está dividido. Cristo, ele é um, ele não tem plano B, ele não mudou de opinião. A palavra dele é real, é verdadeira e ela é eterna, infalível. Líderes religiosos, pastores, irmãos em Cristo Jesus, lembrem-se, cuidado. Cuidado com a forma que você traz a palavra, que você leva a palavra. Tentando utilizar de sabedorias ao invés de usar a verdade. Tentando usar de maneira velada, eloquência, oratória, retórica, para tentar convencer aquilo que é a cruz que convence. Cuidado. Que nós tenhamos em Cristo o verdadeiro poder. Que nós tenhamos na cruz de Cristo a verdadeira confiança. Sabermos que todos somos falhos. Todos somos passíveis de erro. Mas existe um que não erra de maneira alguma e que não errou. Que é perfeito em tudo que fez e faz. Que tem um plano perfeito e tem um controle eterno em suas mãos.
que todo o poder, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, que é o detentor, mantenedor e consumador da fé, da salvação, do chamado, da segurança. Ele tem tudo em suas mãos. E que quando eu e você for orar, ir no culto, aprender, que nós venhamos com foco em Cristo, na verdade de Cristo, não em homens, não em divisões, para que nós possamos aprender a verdade e de fato nos abstermos do erro, da mentira, da displicência e do engano. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, né, que nos ouviram, que participaram conosco, e convidar os irmãos a se colocar de pé, né, para nós iniciarmos a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes disso, vamos ouvir o hino, amém? E logo após eu peço ao irmão Frank e pastor Júnior, se puder servir, tá? Fica à vontade. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém. Irmão Franco, irmão Júnior, vamos agora para a ceia do nosso Senhor. Os irmãos podem começar a servir. O pessoal do louvor já pode louvar ao Senhor. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou,
vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Amém, irmãos. Todos estão de posse. Sabemos que nós somos gratos a Deus, como acabamos de ouvir aqui, né, pelos seus feitos, pela sua verdade. Interessante que o texto que nós vamos ler agora é justamente na igreja de Corinto, né, que estava tendo este erro, onde eles estavam utilizando da ceia do Senhor de maneira inadequada, trazendo o contexto da ceia do Senhor de maneira inadequada. Quantos vivem desta maneira? Que nós tenhamos o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e a responsabilidade de sabermos o que estamos fazendo aqui agora. O quão importante é esse sacramento, essa ceia, essa ordenância do nosso Deus, de que nós temos que celebrá-lo, glorificá-lo, aguardando verdadeiramente e tendo a certeza de que ele retornará, celebrando a sua morte até que ele venha. E é neste intuito que eu e você estamos aqui hoje como igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, tendo que a verdade e a cruz de Cristo é poder, porque somos salvos. A cruz de Cristo, ela não é para nós loucura, ela é para nós, é poder de Deus. E é crendo neste poder de Deus que nós somos aqui hoje, celebrando a morte e ressurreição do nosso Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer um que comer este pão e beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examina-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma noite, Pai, estamos diante de Ti, como igreja, como filhos, glorificando a Ti, Pai, cumprindo a Sua ordenança. Sabemos, Pai, que estamos aqui com este pão, esse suco, representando o Seu corpo e o Seu sangue, crendo, Pai, verdadeiramente que far-se-á verdadeiro a Sua promessa em nossas vidas, que nós seremos glorificados e o veremos como é. E nós, como igreja do Senhor, proclamamos a Tua morte, Pai, até que venha. Proclamamos a Tua ressurreição. Proclamamos a Tua verdade. Proclamamos a Tua palavra. Proclamamos a Tua cruz, que é poder de Deus para todos aqueles que ouvem o Teu chamado. E por ouvirmos, Pai, a Tua palavra, por ouvirmos, Pai, a Tua voz, por o Senhor implantar em nós, Pai, nos fazer um coração novo, trazer em nós a fé, trazer em nós, Pai, a capacitação de viver uma vida santa diante de Ti, nós Te glorificamos, Pai. Te glorificamos por nos distanciar do mundo, por nos afastar do pecado, por nos dar, Pai, a liberdade, por nos dar a dádiva da vida eterna, por nos agraciar, Pai, imeritoriamente com o Teu poder da salvação. Por isso, Pai, estamos aqui nessa noite, com o Teu corpo, com o Teu sangue,
glorificando a Ti como o Espírito de Deus, com o Espírito de Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, na verdade do Teu Evangelho, como igreja do Senhor. Pai, que este gesto que estamos aqui fazendo hoje, que essa ordenança que estamos cumprindo, venha estar em nós internalizada. Não um mero tradicionalismo, não um mero cumprimento de roteiro, mas que nós venhamos entender o quão profundo é essa celebração. O quão perfeito é fazermos parte do Teu corpo e do Teu sangue. O quão perfeito é estarmos juntos de Ti como filhos. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, pode ceiar. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Agradecemos a oportunidade.
Amém, glória a Deus. Podem sentar, irmãos, nós já estamos encerrando uma palavra maravilhosa, uma palavra edificante para as nossas vidas. Pastor Rafael enfatizou bem aqui a questão do partidarismo, pessoas que procuram exaltar o nome dos seus líderes religiosos, e eu quero fazer uma parte aqui também, e um cuidado que nós devemos ter, porque nós podemos perceber, principalmente dentro das igrejas evangélicas, um partidarismo teológico. Pessoas que defendem com unhas e dentes certas correntes teológicas, e eu não tenho problema nenhum em dar nome aqui, como os arminianos e os calvinistas, que a gente muitas vezes vê guerras e embates, e não precisa nada disso. O que nós podemos fazer para evitar certos tipos de partidarismos como esse? Não é ser calvinista e nem ser arminiano, é ser bíblico. Quem vai dizer o que é certo e o que é errado é a Bíblia, é a palavra de Deus, e de tal maneira que nós devemos ser bíblicos, se quisermos agradar a Deus, que nós possamos observar o nosso comportamento, buscar essa unidade em torno da verdade que Deus estabeleceu. Que Deus nos dê sabedoria. Irmãos, estamos encerrando, e antes de encerrar eu gostaria de lembrar e convidar para estarmos reunidos aqui todos os domingos, Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, na quadra 10, Avenida Comercial, aqui do setor oeste do Gama, lote 15. E nas quintas-feiras, às 20 horas, estudo expositivo da palavra, encerrando ali o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Venham, participem, se não puderem, serão transmitidos também nas redes sociais, através do Instagram, Igreja O Caminho, estão todos convidados. Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos orar a Deus, agradecer por mais esse momento, essa oportunidade, e vamos encerrar orando. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada palavra, por cada verdade que foi ministrada aqui nesta noite, por cada louvor que foi entoado, por cada oração que nós fizemos aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, que o Senhor tenha misericórdia de nós e direcione os nossos passos durante todos os dias da nossa vida, no começo dessa semana, e assim, ó Deus, até onde o Senhor permitir que nós cheguemos. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida de cada pai aqui presente, de cada pai que porventura estiver assistindo e aqueles que vão assistir. Hoje é o dia de comemoração do Dia dos Pais, e nós oramos pela vida de cada pai que tenha sabedoria de direcionar os seus filhos na tua verdade. Nós oramos que o Senhor fortaleça, que o Senhor provenha, que o Senhor dê saúde, saúde física, espiritual, financeira, e que cada um saiba liderar a sua família conforme as tuas palavras e a tua verdade. Abençoa essa semana, Deus. Nós nos colocamos nas tuas mãos. Direciona, nos livra de todo mal. E assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.